E aí, pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer uma revisão da matéria de História, semana 5, 6 e 7. E na página 3 aí tem uma conversa da Alice com seu avô. Ela buscava algumas respostas às suas perguntas. E Alice começa a história assim. Eu quero saber mesmo, é desde quando o mundo é mundo? Enquanto se ajeitava numa rede da varanda, Antônio foi se lembrando de algo que ouviu de sua mãe quando era criança. E Antônio vovô então diz: Diz uma lenda africana que antes de o mundo ser mundo não existia nada. Tudo era uma escuridão sem fim. Olhando para aquele grande vazio, Olodumaré, a divindade da criação, resolveu inventar o mundo com todas as coisas que há nele. Cores, bichos, pessoas, ar, tempestade, mar, florestas, desertos e tudo mais que existe. Mas como essa era uma grande tarefa, Olodumaré resolveu pedir ajuda a Nanã. Ela então ofereceu a Lamã a Oxalá para que ele moldasse o ser humano. Depois de prontos, o homem e a mulher ganharam o sopro da vida e a possibilidade de desfrutar de tudo que o mundo lhes oferecia. E agora a gente vai falar sobre as atividades 1, 2 e 3 dessa página 3 aí, tá? 1. Como Antônio aprendeu a história que contou Alice? O personagem aprendeu a história com a mãe, que contou a ele quando Antônio ainda era criança. 2. Sobre o que é a história aprendida por Antônio? A história é uma lenda africana que narra a criação do mundo. 3. Você conhece alguma história sobre a criação do mundo? A resposta 3 é pessoal, porque cada um tem uma crença. Página 4, compartilhando conhecimento. As pessoas compartilham conhecimentos de diferentes maneiras. Uma forma mais antiga é por meio da oralidade, ou seja, por meio da fala ou do conto. Histórias, costumes, ensinamentos, canções, poemas e outros podem ser compartilhados dessa maneira. Assim, podemos afirmar que a oralidade é importante para preservar a cultura de um povo, ou seja, suas tradições, suas crenças e seus modos de viver e de produzir coisas. Contar histórias, por exemplo, faz parte da cultura de diversos povos. No Brasil, são conhecidas muitas histórias de origens indígena, africana ou contadas por imigrantes de diversos locais do mundo. Geralmente, essas histórias são passadas de geração em geração das pessoas com mais idade para as mais jovens. Por meio das histórias, os jovens aprendem costumes da comunidade, por exemplo, e podem ensiná-los no futuro. No material de apoio, você tinha que fazer uma história em quadrinhos com alguma coisa que você ouviu dos seus familiares. E agora, na página 5, uma história sobre a vida das crianças que moram em Ladakh, uma região situada no norte da Índia. E eu vou contar essa história para vocês. No norte da Índia, em uma região chamada Ladakh, ficam algumas das montanhas mais altas do planeta, na cadeia do Himalaia. As crianças que vivem ali costumam escrever suas orações em bandeiras coloridas e pendurar em varais bem longos ao ar livre. Com isso, acreditam que quando o vento bate, espalha as orações pelas montanhas e vales. As crianças adoram ouvir antigas lendas tibetanas sobre deuses e dragões, entoar cantigas tradicionais, ajuda a passar o tempo quando elas estão ajudando os pais nas tarefas de casa. E agora a correção da página 5, tá? Letra A. Que tradições são mencionadas no texto? A primeira é que eles costumavam escrever suas orações em bandeiras coloridas e pendurar em varais bem longos ao ar livre. A segunda é que eles tinham o costume de ouvir antigas lendas tibetanas sobre deuses e dragões. A terceira é que eles entoavam, ou seja, cantavam em voz alta as cantigas tradicionais. E a quarta é que eles ajudavam nas tarefas de casa.
Agora a gente vai estudar a página 6, heranças ancestrais, histórias muito bonitas, tá? Heranças ancestrais. Há milhares de anos, muitas sociedades compartilhavam seus saberes por meio da oralidade, visto que poucas pessoas sabiam ler e escrever. Nesse tipo de sociedade, os anciãos eram muito respeitados, pois haviam acumulado inúmeros aprendizados no decorrer da sua vida. Esses indivíduos eram considerados os guardiões da memória da comunidade, de suas tradições, seus conhecimentos e suas histórias. Grande parte das histórias que conhecemos na atualidade surgiu das tradições orais e só tempos depois foram registrados em livros. Vamos conhecer alguns exemplos? A Ilíada e a Odisseia são histórias da Grécia Antiga. Nelas são narradas, respectivamente, os acontecimentos da Guerra de Troia e as aventuras de Odisseu, um dos heróis dessa guerra ao voltar para casa. Acredita-se que o relato dessa história tenha surgido da tradição oral. Tempos depois, foram registradas por Homero, um poeta grego muito antigo. E esse cavalinho aí de madeira é a representação do cavalo de Troia. E agora a história de Ganesha, esse elefante com braços e mãos e pernas humanas. Veja a representação de Ganesha, divindade indiana. O Mahabharata é uma obra indiana com mais de 4.000 anos que trata sobre deuses, reis e heróis. As diversas histórias que fazem parte dessa obra foram propagadas oralmente por muito tempo. Mais tarde, foram reunidas e registradas em livros. E agora vamos falar do viajante veneziano Marco Polo. Veja sua representação aí, este homem de capuz e de roupa vermelha. O livro das Maravilhas do Mundo é uma narrativa das aventuras de Marco Polo, um comerciante de Veneza que viajou para a China com o pai e o tio há mais de 700 anos. Marco Polo contou suas aventuras para Rusticiano de Pisa, que registrou e publicou essas histórias no livro. E agora vamos fazer a leitura da página 7. Atualmente, muitas sociedades ainda preservam a tradição de se aprender com os anciãos, como alguns povos indígenas. Você já aprendeu algo com alguém que tenha mais idade que você? Vamos ler o texto aí de um indígena Pataxó. Nas noites de luar, os nossos idosos sempre contam histórias dos conhecimentos que têm, como, por exemplo, fazer colheita, plantio, derrubadas de roças e a época certa de tirar madeiras para fazer casas e outras coisas. Nessas noites também cantamos e contamos nossas lendas. E agora a gente vai fazer a correção das atividades A, B, C e D. Tá? A. De acordo com a sua leitura, que tipo de local o povo Pataxó habita? O povo Pataxó habita as matas, né, gente? Eles vivem fora da cidade. Letra B. Quem são os responsáveis por ensinar os integrantes mais jovens da tribo Pataxó? Os responsáveis são os anciões, né? Os anciãos. Pois, de acordo com o texto, esses indivíduos têm muitos conhecimentos e, por isso, são os responsáveis por compartilhá-los com os mais jovens. Letra C. Que conhecimentos são compartilhados entre os pataxós nas noites de luar? São compartilhados os conhecimentos sobre como fazer colheita, plantar, derrubar roças, cortar árvores, entre outros. Além disso, os integrantes da comunidade contam e cantam lendas. Na letra D, você coloca o xizinho na primeira imagem, onde mostram os índios conversando, trocando informações, né, de conhecimentos dos mais antigos para os mais jovens, numa roda de conversa ali em volta da fogueira. E agora, na página 8, pessoal, a gente vai aprender sobre as crianças indígenas da etnia Yanomami.
Eles aprendem com os anciãos, mas também compartilham aquilo que sabem. Vamos ler esse fragmento do texto sobre o assunto? Nas aldeias do povo Yanomami, os velhos são grandes conhecedores das histórias dos antigos, das plantas e alimentos da floresta. Mas se você quiser saber o nome de algum passarinho, é melhor perguntar para as crianças. Os meninos Yanomami conhecem muitos dos 500 tipos de passarinho que existem por ali. E agora o questionário, tá, gente? Tem uma perguntinha aí embaixo. Agora responda a essa questão. Quais são as diferenças entre os conhecimentos dos anciãos e dos conhecimentos das crianças da etnia Yanomami? E a resposta: os mais velhos conhecem as histórias dos antigos, das plantas e das florestas, mas as crianças conhecem os passarinhos melhor que os adultos. Na página 9, a gente tem aí a história dos griots, tá? Um povo que acabou sendo escravizado, veio aqui para o Brasil e eles passaram a história deles, né, dos mais velhos para os mais jovens, culturalmente foi passado e muita coisa existe até hoje. Por mais que eles passaram essa dificuldade de vir para cá, de virar escravo, aconteceu deles cuidarem da história deles, de valorizar a cultura, né, de um povo de uma idade para os de menos idade. Na página 10, na ilustração aí, mostra o povo griot, agora brasileiro, passando sua cultura, né, de uma geração para outra geração. Então, vamos responder a atividade A e B. Essa imagem demonstra um exemplo de preservação da cultura afro-brasileira. B. Escreva sobre a importância da preservação da cultura afro-brasileira. Resposta: é pessoal, tá? Por quê? Porque a gente espera que vocês entendam que tem que ter uma valorização, uma preservação da cultura afro-brasileira, tá? É uma maneira de valorizar e respeitar a história. É uma maneira também de respeitar as tradições dos povos africanos que foram trazidos para o Brasil. Foram escravizados, teve a nossa miscigenação aqui, onde todos nós somos um pouco negros. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por tudo. Um beijo a todos e bons estudos, boa retomada de conteúdo.